Então, retomando, vamos voltar aqui para a nossa aula, né? Então, acho que a gente discutiu isso, né? Perguntas relacionadas a como, quando, e não simplesmente testando se existe ou não existe resposta, né? Mas diferentes tipos de resposta, né? A gente vai falar agora, e acho que é, voltar um pouquinho antes aqui, vamos mudar aqui o nosso cronograma. Então, aqui onde está 16/11, modelos matemáticos úteis em análise ecológicas, e no mesmo 16/11, distribuições úteis de dados usados em ecologia, esse distribuições vai passar para o dia 17, todo mundo anda um aqui, tá? Que dificilmente a gente vai conseguir vencer os modelos matemáticos e as distribuições do mesmo dia. Eu já previa que isso ia acontecer, né? Eu acho que não vale a pena a gente ficar acelerando o processo, porque isso aqui e isso aqui é talvez a parte matemática mais dura, né? Então hoje a gente vai investigar os modelos matemáticos. A referência para isso basicamente é, acho que o terceiro capítulo do livro do Bolker, tá? E a parte de distribuições úteis, eu recomendo o quarto capítulo do livro do Bolker, que acho que vale a pena então vocês verem, tentarem ler esse capítulo 3 e o capítulo 4, tá? Esse conceito de verossimilhança, aí eu recomendo o capítulo 6 do Bolker e os 3 primeiros capítulos do livro do Anderson. Mariano, não vai dar para ler tudo isso em tão pouco tempo. Você tem a sua vida inteira. Mariano, coloca isso por escrito, por favor. Oi? Coloca isso por escrito. Quais são assim? Os capítulos. Tá ao final porque... do. Tá ao final do. Oi? Tá ao final aqui da apresentação, tem lá, tá? Tá bom. É que assim, Carol, hoje era o capítulo 3 e o 4, certo? E esse aqui é o capítulo 6, tá? Então, em algum momento da aula está escrito que é para ler esse capítulo 3 e o 4 e o 6 seria para a aula seguinte, tá? Beleza. Só que o que eu não coloquei foi os capítulos do livro do Anderson. O Anderson basicamente é verossimilhança, seleção de modelos e critério de seleção de arcaico, né? E outras coisas, né? Mas para falar um pouco sobre as distribuições as distribuições estatísticas que a gente tem e o seu uso no cálculo da verossimilhança, eu acho muito legal a explicação do Bolker, que está no capítulo 6, só que o livro do Anderson vai resgatar um pouco da história disso, sobre a teoria de informação e tal. Vai ser mais interessante o capítulo do Anderson para essa aula do dia 19, aqui, que é o critério de seleção de arcaico, né, que ele vai mostrar historicamente, ele vai mostrar matematicamente isso que eu acabei de falar para vocês na aula, da história da realidade, o seu dado e o seu modelo. Tá? Então, o critério de como a distância da parede até o seu dado, a realidade até o seu dado não muda, a não ser que você faça outra coleta de dados, a única coisa que você consegue trabalhar é justamente essa distância entre o seu modelo e o seu dado, que estaria expresso inclusive nessa figurinha aqui. Tá? Imagina que essa nuvem de pontinhos aqui é o seu dado, a realidade está lá embaixo, você não sabe, você não conhece, nunca vai conhecer a realidade, mas você conhece seus pontos. Então, essa reta que está passando aqui, ó, é a reta que está passando em cima do local que tem a máxima probabilidade, se o que descreve a probabilidade da sua realidade está expresso nessa onda aqui. Tá? Isso aqui é uma curva normal, cuja média está em cima do efeito que eu usei para criar os dados. Então, isso aqui eu que simulei esses pontos, eu que criei essa normal. Aqui foi a mesma coisa, só que eu simulei pontos que tem uma certa distribuição em torno de uma média que está em cima de uma parábola. Tá? E aí, então, isso aqui é uma normal em cima de uma parábola. E é isso que a gente faz. Tá? O que a gente a verossimilhança é dada
a verossimilhança para essa parábola aqui de baixo, ela é dada a probabilidade desta parábola existir, dado a probabilidade que ela exista segundo cada pontinho desse. É o que a gente vai resgatar lá na 3 aulas para frente. Então tá aí, né? Então os livros que eu recomendo aí para essas, na verdade agora são 2 aulas, né? A gente vai ver hoje só parte de matemática e na aula que vem a gente vai ver a parte de distribuição, tá? Então o livro do Bowker, capítulos 3 e 4 para falar do modelo da monte de modelos matemáticos, né? No capítulo 3 e no capítulo 4 para falar sobre distribuições de dados. O livro do Anderson para falar sobre critérios de seleção de Akaike. O livro do Pinheiro e do Bates, que é aquele de modelos mistos, ele tem um capítulo lá só sobre modelos matemáticos, só sobre modelos não lineares e seus ajustes no R, assim como o livro do Crowley, tá? Aquele livro The R-Book. O R-Book é impressionante, porque ele saiu em PDF antes de ser lançado em livro, em formato físico. Ele saiu em PDF na rede. Bom, uma vez você já tem os dados, você vai fazer uma série de análises exploratórias. Pega lá o seu dado, você tem seu dado que você coletou, então tá lá, você coletou o dado biológico e o pH. Faz um gráfico de dispersão do dado biológico pelo pH. Faz um gráfico de dispersão da incidência aí do coral em cada um dos métodos de amostragem. Vai fazer gráfico exploratório para olhar a cara dos seus dados, tá? Então, você faz essas análises exploratórias usando gráficos de dispersão, histogramas, né, que são interessantes, box plots, né? Analisar médias e desvios, então ver a distribuição dos seus dados, como é que ela está ocorrendo, né? Então tudo isso é importante. Então, antes de começar a analisar, explore seus dados, olhe para a cara dele, vê se ele já não te dá uma dica, né, do que pode ser feito. A outra coisa, vai ler a literatura e o que a literatura prevê que seria o comportamento dos seus dados. Então, como é que a riqueza varia em função do pH, em função da área, em função do que quer que seja. Como é que as tuas variáveis são esperadas para variar em função das variáveis preditoras, né? Como é que as suas variáveis respostas deveriam responder, segundo a literatura, àquelas variáveis preditoras, né? E lembrar o seguinte, né, que muitas vezes o seu próprio modelo de coleta de dados, aí, por exemplo, a Tatiana está testando isso, né, o modelo de coleta de dados, né, e como que ele se relaciona com a amostragem dessa realidade, né? Só que a forma como nós analisamos estatisticamente os nossos dados, elas têm a ver com o protocolo de amostragem também. Por exemplo, se a nossa amostragem pressupõe independência das amostras, a gente tem que ter protocolos de amostragem que tornem essas amostragens independentes entre si. Se a nossa análise consegue lidar com dependências, como é o caso dos modelos mistos, onde eu incorporo um fator, a modelagem desta dependência, seja ela temporal, seja ela espacial, se eu consigo incorporar, né, aí eu tenho outros protocolos que eu posso utilizar, tanto para planejar a minha amostragem, quanto depois para fazer as análises. Então não esqueça, o protocolo de análise, de coleta de dados de vocês, ele esteve casado com o protocolo de análise. Então muitas das coisas que a gente faz hoje, independência das amostras, etc., tem a ver com como deve ser o dado como deve ser o dado que vai entrar na minha análise estatística. Tá? Ela requer a independência, por exemplo. Tá? Depois a gente vai ver que isso vai ter a ver com probabilidades das saídas das nossas funções de probabilidade. Tá? Isso talvez a gente não veja hoje. Muito provavelmente a gente vai ver amanhã. Tá? Então, por que isso? Então a gente precisa ter um conhecimento de como as teorias ecológicas preveem que os nossos dados vão se comportar, né? Conhecer como devem ser as relações que descrevem
as nossas variáveis, né? E, eventualmente, essas relações elas são modeladas por equações matemáticas que a gente precisa conhecer, né? Então, por exemplo, a primeira vez que eu fui fazer modelar uma resposta não linear com um padrão de ponto de quebra, né? Eu não tinha a menor ideia de como é que seria aquilo. A primeira aproximação que eu vi, a primeira forma de analisar, foi com a análise de regressões com pontos de quebra, chamados breakpoints. Eu já tinha visto o modelo matemático, né, de equação de sistemas de equações aonde uma parte do domínio é regida por uma equação linear e a outra parte do domínio é regida por outra equação linear. Eu já tinha visto isso na escola. Eu nunca tinha visto isso na realidade. Então eu bati o olho e nossa, que legal, então aquilo lá que eu aprendi lá no colégio, né, eu vou usar hoje. Então é divisão do domínio. Então, de menos infinito até A é essa reta. Ela é assim. De A até mais infinito, ela muda. E esse aqui é um ponto de quebra. Esse ponto aqui, ele satisfaz as duas retas, né? Ele está dentro das duas retas. Então, existe um modelo matemático por trás disso. Outros modelos que a gente viu, por exemplo, nessa mesma época, era o modelo logístico, esse modelo da curva em S. Esse eu não tinha a menor ideia, eu nunca tinha visto. É um modelo exponencial, a gente vai ver ele aqui. Tá? É um modelo linear super bacana. Isso eu nunca tinha visto. Mas aí eu tive que pesquisar, né? Tive que entender o que significavam aqueles parâmetros. Como é que eles mudavam a forma? No caso daquela lá, equação da reta até um ponto, depois outra reta de um ponto para frente, beleza. Eu sei que o coeficiente angular da segunda reta faz isso, o coeficiente angular da primeira reta faz isso, e esse ponto de quebra ele pode mudar daqui para lá, e beleza, eu sei o que está acontecendo. Agora, os parâmetros da equação logística, o que eles significavam? Né? Eu já tinha dado aula de ecologia de populações, eu já tinha visto a fórmula da logística algumas vezes. E eu não bati o olho e falei, nossa, mas isso aqui é igual à fórmula de crescimento logístico, que é a mesma forma. Tá? Então, daquilo ali, por exemplo, eu tive vários insights sobre o que significavam os parâmetros. Fui ler mais a fundo, né? E aí eu acabei tendo uma compreensão maior sobre o modelo matemático. E eu convido vocês a sempre fazerem isso. O camarada foi lá, ele previu que existia uma certa relação entre uma variável e outra. Isso é um modelo teórico, descrito por uma função matemática qualquer. Vá lá conhecer essa função matemática, né? A gente vai ver aqui alguns métodos da gente investigar o que acontece com a função matemática se a gente variar parâmetros. Faça uma brincadeira, se aproxime da função matemática, não tenha medo dela. Se você vai usar ela durante os próximos meses, você certamente vai perder o medo dela, você vai ter que usar ela todo dia. A partir do momento que você usar ela todos os dias, você vai se tornando mais afim daquilo ali, conhecendo ela de maneira mais natural, né? Ter mais conhecimento sobre ela, e vai perder esse medo que muitas vezes a gente tem quando a gente dá de cara com uma fórmula matemática e a gente não compreende o que está acontecendo. Tá? Então tá. Então, a gente vai combinar um negócio aqui. Eu sempre combino essas coisas, né? Vocês devem achar que eu sou o cara mais... Quem já teve mais outras aulas de ultrassíncrono, Mariano é um puta picareta, né? Fica inventando os termos aí para as aulas dele. Eu faço isso por quê? Porque eu, eventualmente, sigo uma certa literatura que adota certa nomenclatura e eu tenho eu tenho completa consciência que existem outras literaturas que usam outras nomenclaturas. Então a gente vai combinar aqui, que isso fique bem claro, que isso vale para cá, não vale na conversa de vocês com outras pessoas, não valer no paper que vocês vão escrever, a não ser que vocês citem esses livros que a gente está usando aqui, tá? Porque eles adotam essa nomenclatura que a gente vai usar agora, tá? Para nós, quando a gente tem um conjunto de dados que a gente vai ajustar o nosso modelo àquele conjunto de dados, este modelo aqui agora chama modelo estatístico. E ele tem dois componentes.
Um é um componente determinístico, que é o que eu vou prever que vai acontecer. Ele segue uma função matemática. Então, eu prevejo que vai ser uma relação linear, eu prevejo uma reta. Esse aqui é o meu modelo determinístico. Tem algum ponto fora da reta? Não tem. Todos os pontos da equação matemática caem em cima da reta, exatamente na reta. Eles definem a reta. Só que meus dados têm mais do que isso. Meus dados têm variação natural. Então, para ajustar esta reta, eu preciso assumir que esta reta aqui ela é uma expectativa teórica e em cima dela eu prevejo que vai haver uma distribuição de valores. Então, meu modelo estatístico contém um componente determinístico, expresso pela relação matemática, e um componente estocástico, que é o que vai expressar a minha variação devido ao acaso, que eu vou modelar segundo alguma distribuição de erros. Ou uma distribuição probabilística que existe por aí, ou uma que existe por aí que eu vou ajustar aos meus dados. Certo? Que a gente também pode ajustar as nossas distribuições probabilísticas aos nossos dados também. Certo? Até aí tudo bem? Então, nosso modelo chama modelo estatístico. Ele tem a fórmula matemática e ele tem a parte estocástica, que prevê que vão haver desvios em torno dessa expectativa média. E a gente vai voltar a isso essa disciplina inteira. Tá? Então, o modelo matemático. Ele descreve o que eu espero como média, tá, do fenômeno. Então, se eu mostrasse muitas vezes, a média cairia em cima da linha. Tá? Ele é absolutamente determinístico. O modelo matemático não prevê aí uma flutuação. Né? E é importante eu me familiarizar com esses modelos. Muita gente não tem familiaridade nem com a equação da reta. Isso vai ter que mudar, porque a maioria de vocês vai fazer uma regressão, vai fazer uma análise de variância, então precisa se acostumar com esse modelo. Tá? Eu não quero me acostumar, mas vai se acostumar com o modelo. Não quer, mas vai. Não vai ter jeito. Tá? Aqui nessa disciplina vai acabar se acostumando com isso. E vai ver que isso vai ajudar você a compreender o que você está fazendo. Mesmo que você não entenda, eu não entendo como é que faz o teste estatístico, etc. Mas você vai compreender a origem dele. Então, o que a gente vai falar aqui é a origem destes testes. Tá? Então, como é que eu estudo as minhas funções matemáticas? Primeiro, eu posso estudar de várias maneiras. Eu posso estudar de maneira mais qualitativa, eu posso estudar de maneira mais quantitativa. Né? Eu posso ver o que acontece com essa função quando essa função está no seu máximo, está no seu mínimo, ou em torno de pontos críticos. Né? Quando que essa função vale zero? Se o meu valor aqui de pH fosse infinito, o que eu esperava da minha riqueza? Se ele fosse menos infinito, o que eu esperava? Se fosse zero, o que eu esperava da minha riqueza? Esse exemplo do pH foi péssimo, mas tudo bem. Né? Então, vamos brincar hoje com essas funções aí. Quando aparece esse Rzinho aqui na apresentação, significa que a gente vai pular lá para o R. Tá? Vocês podem abrir o Rzinho. Podem abrir o R de vocês, meio em paralelo aí. Tá? Então tá. Então, vamos investigar algumas funções. A primeira função que a gente vai investigar vai ser a equação de reta. Para alguns de vocês, acho que o Yuri fez mestrado, fez disciplina de estatística comigo no mestrado. Não lembro. Mas essa aula ele já viu. E alguns de vocês já viram e vão ver de novo. Tá? Então, a gente vai brincar aqui. E nessas brincadeiras, a gente vai aprender a gente vai exercitar algumas coisas aqui. Tá? Então, a gente vai investigar como é que varia uma equação de reta. Por quê que a gente vai fazer isso? Porque a gente precisa variar uma equação de reta para ajustar a reta, para ela passar lá no meio dos nossos dados numa regressão. Então, o método que a gente usa, o que ele faz, é mudar os parâmetros da equação para ela casar com os nossos pontos,
ou para elas minimizarem as distâncias aos nossos pontos, um método que é conhecido como mínimos quadrados, tá? Que vocês usam aí para fazer a regressão. Ah, eu não uso nada disso, Mariana, eu boto LM lá no R e ele calcula para mim, sim. Só que o que o LM está fazendo, no final das contas, é botando tua reta lá no meio dos pontos para minimizar as distâncias e usando um protocolo analítico que é chamado método de mínimos quadrados, tá? Mas então vamos brincar de entender como é que os parâmetros da função variam, né? Variam a cara da nossa função. Então aqui nessa linha a gente tem a função curve, tá? A função curve ela serve para plotar curvas teóricas, certo? O primeiro argumento que você dá é uma função em x, você não discrimina quem é x, ele vai usar uma variação de x para mostrar para você. Se você quiser controlar os limites de plotagem de x e de y, você usa esses parâmetros aqui, xlim. Xlim, você dá um vetorzinho, né, usando essa função c, com o mínimo e o máximo. Se você trocar, colocar o máximo e o mínimo, ele inverte o eixo, tá? Super bacana saber disso. Então eu vou dar aqui entre menos 10 e 10, e em y entre menos 10 e 50, tá? E aqui esse y-lab é o label, é o rótulo do eixo y. X-lab é o rótulo do eixo x. Tá? Se você não der nada, ele vai aparecer esse x aqui. Tá? Então essa aqui é a reta 4x mais 3, certo? Se a gente colocar aqui os nossos eixos x e y, ou seja, se a gente passar uma reta vertical passando em x é igual a 0 e uma reta horizontal em y é igual a 0, tá? A gente vai ver aqui as nossas retinhas que simbolizariam os nossos eixos cartesianos, tá? Aqui e aqui. Então o eixo x e o eixo y. A reta 4x mais 3, ela sai do 3. Como é que você sabe que sai do 3, Mariana? O ponto onde a reta cruza o eixo y é onde x é igual a 0. Se você colocar x é igual a 0 na equação, fica 4 vezes 0 mais 3, dá 3. Então, quando x é igual a 0, y é igual a 3. Tá? E o 4 é o que a gente chama de coeficiente angular. Se eu ando 1 em x, eu ando 4 em y. É isso que significa o coeficiente angular. É delta y sobre delta x. Tá? Então, eu andei 1 em x, andei 4 em y. Tá? É esse coeficiente angular aqui. Beleza? Então tá, o que acontece se a gente muda o nosso coeficiente angular? Ao invés de 4x mais 3, a gente fizesse 10x mais 3. A gente está mudando o coeficiente angular, então a gente está mudando o ângulo. Mas percebam, o intercepto é o mesmo. Tá? E se a gente diminuir o coeficiente angular? Meio x mais 3. Então, quando eu diminuo o coeficiente angular, é a mesma coisa que eu multiplicar esse coeficiente angular por um número menor do que 1. E quando eu aumento o coeficiente angular, é a mesma coisa que eu multiplicar este número por algo maior do que 1. A multiplicação, que muda o coeficiente angular, faz ele girar. A multiplicação é uma operação que é chamada de rotação. Tá? Então, se você multiplica o seu coeficiente angular, você gira a sua reta. Tá? Isso chama rotação, você rotaciona. E se você mudar o parâmetro do intercepto? Então tá aqui, né? Mesma coisa, 4x mais 3. E se ao invés de fazer 4x mais 3, fizesse 4x apenas? Bom, aí o meu intercepto é no ponto 0, 0. Se eu colocar x é igual a 0, y é igual a 0 também. Então, se eu tenho 4x mais 3, ele sai do 3. Do x, 3, desculpa, sai do 3. 4x mais 0 sai do 0. 4x menos 10 sai lá do menos 10. Essa operação, tá? Eu somar alguma coisa ou subtrair alguma coisa da minha função linear, chama translação. Essas duas operações, rotação e translação, são chamadas operações lineares. Certo? Esse conhecimento serve para alguma coisa? Olha, serve. Qualquer um de vocês que for começar a trabalhar com análise multivariada e começar a ler a literatura vai ver que vão falar lá de
transformações lineares. Transformações lineares, agora vocês já sabem, só tem dois tipos: rotação e translação. É isso que são transformações lineares. Então, pegar a tua reta e mudar o intercepto dela chama translação. Pegar a tua reta e mudar o coeficiente angular dela chama rotação. Essas são as duas transformações lineares que são dadas pelas duas operações: multiplicação, gira, adição, transloca. Certo? Qualquer curva, se você adicionar alguma coisa, essa curva vai inteira para cima. Se você subtrair alguma coisa, ela vai inteira para baixo. Seno de x mais 4, o seno de x está correndo aqui entre menos 1 e 1. Se você adicionar 4, ele vai 4 para cima. Tá? Mariana, pode repetir rotação, translocação, por favor? Rotação, você multiplica por alguma coisa, você está mudando o coeficiente angular. Então, você está girando. Se você adiciona alguma coisa, você está fazendo a curva inteira subir um pouquinho. Um pouquinho quanto? Exatamente o valor que você colocou lá. Então, por exemplo, olha aqui, Soraya. Aqui eu estou saindo de 4x mais 3. Então, o intercepto está em 3. 4x mais 0, eu transloquei a reta inteira para baixo. O coeficiente angular fica a mesma coisa, só que agora sai de 0. 4x menos 10 sai do menos 10. Se eu fizesse com seno de x, o seno de x ele vem do menos 1, do mais 1 até o menos 1. Mais 1 até o menos 1. Se você adiciona seno de x mais 4, você joga o seno de x inteiro 4 unidades para cima. Então ele vai sair de 4 mais 1 e vai sair de 5 e vai até 4 menos 1, que é 3. Ele vai ficar senoide entre 5 e 3. Então essa operação de somar alguma coisa chama translocação, translação. Você pode me dar um exemplo assim prático do que significa isso no campo, assim, só para eu poder visualizar melhor? Vamos supor que você esteja lá testando o efeito de colocar adubo numa planta. Né? Então você colocou pouquinho adubo, um pouquinho mais de adubo, médio mais um pouquinho e muito adubo. Certo? Uhum. No valor 0, você não colocou adubo. A planta tinha uma altura. Não tinha? Essa altura dela no 0 é o intercepto, é de onde ela saiu. Perfeito. Tá? Então, se o seu, aí você está modelando o efeito, né? Você está tentando ajustar a sua reta a esse experimento especificamente. Então, ao ajustar o intercepto, a operação que está ajustando o intercepto é a de translação, mas ela translaciona até o valor de intercepto, que é o melhor intercepto para os seus dados. Tá? E o coeficiente angular você vai ajustar aqui, multiplicando ou alterando o coeficiente angular em função do efeito que esse adubo tem de aumentar o crescimento das plantas. Tá? A gente está falando, eu estou falando ainda, essa aula é meio um pouco abstrata, porque é para apresentar mesmo, para a gente explorar as funções matemáticas. Mas a todo instante, se eu não tiver um exemplo claro aqui biológico, vocês chamam e a gente tenta fazer. Mas nesse caso, o intercepto significa isso. E quando você está fazendo o seu método de ajuste, o que ele está fazendo? Ele está tentando colocar uma reta em cima da nuvem de pontos para minimizar as distâncias. E as duas operações que ele vai fazer para fazer isso é translocar a reta e mudar o coeficiente angular ou rotacionar a reta. Tá? Mariana, diga. A translação, ela pode movimentar a reta tanto ao longo do eixo X quanto do eixo Y? Nesse caso, como a reta vai de mais infinito a menos infinito, a reta matemática, sim, tá? Então ela só transloca em relação a Y. Certo? Porque olha só, percebe? Vai lá para a função f de x, que é o y. Y é igual a 4x mais 3. Está passando aqui no 3. Se você subtrai 13, então fica 4x mais 3 menos 13. Vira 4x menos 10. Então, você jogou 13 unidades para baixo. Então, ele rotacionou, ele translocou em relação a y. Só que isso, obviamente, vai fazer com o ponto em que y é igual a 0, que é onde ela cruza aqui, y é igual a 0, que a gente chama de raiz. Tá? Então, a raiz aqui, onde f de x é igual a 0, muda. Né? Então, onde f de x é igual a 0, ficaria aqui 4x é igual a menos 3, nesse ponto, né?
Então, isso aqui está cruzando em menos 3/4. E f de x é igual a 0 para o 4x menos 10. 4x menos 10 é igual a 0, você passa para lá. Ficaria que x é igual a 10/4. 10/4 dá 2,5. Então, aqui, ó, essa verdinha está cruzando no 2,5. Então, muda a raiz, sim. Mas como a reta vai de menos infinito a mais infinito, então, na verdade, você está translocando em y. Tá? Você está adicionando em y. O que está sendo adicionado aqui é no f de x, é no y. Como eu estou dando aula de matemática também, então às vezes eu posso ficar falando aqui no Mathematics, então vocês me tragam de volta à realidade. Aí só mais uma dúvida. A relação que você está usando para essa reta é a linear, né? Isso. AX mais B, não é isso? AX mais B. Então o que a gente está investigando aqui, o que acontece se eu mudo o A ou se eu mudo o B. Se eu mudar o A, eu rotaciono. Se eu mudar o B, eu transloco. Tranquilo. Tá? Vamos ver uma outra transformação. Se eu multiplicar a reta inteira por uma constante, tá? E uma constante maior do que 1 e uma constante menor do que 1. Multiplicação a gente já viu que faz uma translocação, né? Mas só mudar o coeficiente angular não muda o intercepto. Tá? Então, é uma rotação. A rotação. Isso. Na rotação, se você mudar só o coeficiente angular, não muda o intercepto. Tá? Estão vendo aqui? Desculpa. Se você muda o coeficiente angular na rotação, que é esse aqui, opa, passou. Aqui, tá vendo? Se você muda o coeficiente angular, ele continua com o mesmo intercepto. Então, eu multipliquei só o coeficiente angular por um número. Tá? Agora, se eu multiplicar a função inteira por um número, tipo, a equação é 4x mais 3. Se eu multiplicar a equação inteira por 3, por exemplo, eu vou ter 12x mais 9. Então, aqui, vamos botar a reta 12x mais 9. Mudou o intercepto? Mudou, né? Agora ele está no 9. Sim, mudou. Uhum. Mas a raiz não mudou. Sim. O que é a raiz? A raiz é o ponto da função que cruza o eixo x. Onde x é igual a 0. A gente chama esse valor de raiz. A raiz não mudou. Isso é importante, porque uma equação que é um múltiplo da outra, a raiz é igual. Se vocês forem usar métodos matriciais, etc., são duas equações que são equivalentes, porque a raiz é a mesma. Tá? Apesar de elas serem retas diferentes, porque tem coeficientes angulares diferentes, tá? A raiz é a mesma. Então, se a gente multiplicar por meio, fica 2x mais 1,5. Né? Se pega 4x mais 3 e multiplica por meio, é a mesma coisa que dividir por 2. Olha lá, então a gente variou o ângulo, variou o intercepto, mas a raiz continua a mesma. Então, de novo, multipliquei, eu tenho uma rotação. Só que agora, ao invés da rotação ser em cima tendo como centro o intercepto, se eu multiplico a função inteira por uma constante, eu estou rotacionando em relação à raiz. O que isso vai me ajudar, Mariana? Vai ajudar você a entender quais são os dois parâmetros da equação da reta. Então, quando você faz um ajuste de reta, que deu lá que o coeficiente angular é 0,01, o que isso significa? Significa que você anda em x 1 e ele muda em y 0,01. Então, é um efeito forte ou um efeito fraco? Forte e fraco é relativo, né? Mas 0,01 parece ser fraco, né? Eu tenho que mudar muito x para mudar um pouquinho y. Entretanto, tem certas variáveis que têm coeficiente de variação que é naturalmente muito grande, né? Por exemplo, a massa das plantas, né? A massa dos bichos, ele pode variar, mas se você está medindo em gramas, eventualmente um aumento de... Depende da grandeza, então, né, Mariano? Exatamente. Então, pode ser um efeito forte, né? Ou um efeito fraco. Entretanto, se você estiver comparando efeitos, um efeito de 0,01, coeficiente angular de 0,01, no mesmo modelo, então você pega seu dado, ajusta uma variável, ajusta a outra, o coeficiente angular de uma é 0,01 e o da outra é
3, a outra é muito mais importante para a variação do que essa de 0,01. Tá? Tomadas essas precauções aí de ajuste de unidade. Mas geralmente, para a gente não ter problema com unidade, o que a gente acaba fazendo na hora de fazer a regressão é usar não os valores que vieram, mas transformar em scores, em desvios padrão da média. Fala, alguém vai falar alguma coisa? Que é o que a regressão faz, tá? A regressão ela não trabalha exatamente com as unidades, para calcular os coeficientes angulares, não trabalha com as unidades originais. Ela trabalha em cima dos scores, tá? Em cima do desvio padrão. Tá? Ela trabalha com a variância dividida pela covariância. E aí a covariância é calculada em torno de desvios da média dividido pelo desvio padrão. Beleza? Então essas transformações que a gente viu agora, adicionou ou multiplicou, chamam transformações lineares. Exponenciação, seno, cosseno, logaritmo, nada disso é transformação linear. Tá? Transformação linear é só soma e multiplicação. Beleza. Okay. Um outro modelo que a gente pode ter por aí, porque são os modelos mais fáceis de se trabalhar, são os modelos polinomiais. E a gente pode ter polinômio de grau 1 é a reta, certo? Então, a equação da reta é um ajuste dos pontos a um polinômio de grau 1, certo? Ajuste da reta a duas variáveis independentes, usando modelos lineares, é um ajuste a um polinômio que também continua tendo grau 1, só que agora com duas variáveis. Se vocês têm efeito de interação, aí já não é mais grau 1. Tá? Vocês têm uma variável independente vezes a outra variável independente, modelando a dependente. Tá? O efeito de interação é isso. É a multiplicação entre as duas variáveis independentes, modelando a variável independente. Ela não é mais grau 1, porque eu tenho uma vezes a outra. Uma vezes ela mesma é ela ao quadrado. Então, um conhecimento que a gente vai precisar aqui nessa disciplina. Quando eu pego uma grandeza qualquer e multiplico por ela mesma, ela vira ao quadrado. Se eu multiplico de novo, ela vira ao cubo. Se eu multiplico de novo, ela vira a quarta potência. Se eu multiplico uma grandeza n vezes, eu tenho essa grandeza elevado a n. Tudo bem? Tudo bem. Ok, beleza, entendi. Ok? Ok. Isso vai ser importante amanhã, quando a gente for ver distribuição binomial, certo? Porque a gente vai ver fenômenos que têm probabilidade P ocorrendo várias vezes. E a gente tem aquela regrinha do E e do O, então se ocorrem esse, eu tenho esses P se multiplicando N vezes, então vai aparecer um P elevado a N, e eu não quero que vocês se assustem, certo? Vocês lembram, isso aí foi um P multiplicado N vezes, porque tem N eventos com probabilidade P cada um, certo? Mas se eu tenho meu X multiplicando ele mesmo, eu tenho um polinômio de segundo grau. Onde que eu vou usar uma porcaria dessa, Mariano? Vários modelos dependem de termos de segundo grau. Modelos de competição intraespecífica, modelos, modelos epidemiológicos dependem de termos em segundo grau. Então é super importante a gente estudar as funções de segundo grau. Tá? A função de segundo grau, a função de primeiro grau, ela me gera uma relação linear que eu posso expressar através da reta. A relação de um polinômio de segundo grau me gera uma parábola, que é aquela curva em U. Tá? É uma curva em U que é simétrica. Então, se você tem o ponto aqui da parábola de boca para cima, esse ponto aqui de baixo, ponto de mínima dela, esse ponto aqui, a parábola é simétrica. De um lado ela é idêntica, a resposta é idêntica ao outro. Tá? Então, eu posso usar parábolas para modelar fenômenos. Então, vamos ver, já que vamos usar parábolas para modelar fenômenos, vamos ver como é que essa parábola muda em função de eu mudar os termos que multiplicam o x², ou o termo quadrático, o termo que multiplica x e o termo que não multiplica ninguém. O termo que não multiplica ninguém, o que é que ele faz?
Então, se eu tenho lá uma parábola x² mais 3, o que esse mais 3 faz? O que ele faz? Ele translada. Não rotaciona nada, não. Ele Translação. coloca todo mundo lá para cima. A adição é a translação. O que ele faz? Então, ó, se eu tenho x² vai passar ali, ó, se vocês colocarem x igual a 0, f de x é igual a 0. Então, é uma parábola que passa no ponto 0, 0. Se vocês adicionarem 3, x² mais 3, então f de x é x² mais 3, para y é igual a 0, eu tenho que o x é igual a raiz de menos 3. Então, para o x² mais 3, essa equação não tem raiz real. Tá? O que acontece? O que é não ter raiz real? Eu subi essa parábola 3 unidades para cima. Então, vou pegar essa parábola aqui, ó. 2x² mais 3x mais 3. Tá aí, né? Vamos botar os nossos... Então, olha só. Essa é uma parábola que não tem raízes. Dá uma olhada aqui, ó. Ela não tem ponto em x, tá? Não tem ponto em que y é igual a 0 ou menor que 0. Tá? O que acontece se eu mudar o termo quadrático? Então, ela é 2x ao quadrado mais 3x mais 3. O que acontece se eu mudar para 4x ao quadrado mais 3x mais 3, para 8x ao quadrado mais 3x mais 3 e para 12x ao quadrado mais 3x mais 3. Tá? Então, números maiores do que 2. O que acontece é que à medida que vocês vão aumentando o termo quadrático, aumenta a intensidade de resposta. Então, com um pouquinho de variação em x, eu vario muito em y. Tá? Então, o termo quadrático, ele controla essa variação de resposta aqui. Tá? Se eu usar um termo quadrático que é menor do que o anterior, ao invés de 2x² mais 3x mais 3, eu vou usar meio ao quadrado mais 3x mais 3 e menos 2 ao quadrado mais 3x mais 3. Então, meio ao quadrado, olha só. E olha que interessante, o meio ao quadrado, que está aqui nessa retinha azul, vão percebendo os scripts que eu coloquei aqui, tá? Então, qual igual a 2 é o vermelho, qual igual a 3 é o verde, qual igual a 5 é o azul, tá? Então, tá aqui. Dá uma olhada, quando a gente colocou qual igual a meio de x² mais 3x mais 3, ele agora cruzou o eixo y. Significa agora que essa equação aí tem duas raízes, tá? Não sei se vocês lembram, né? Mas a gente calcula lá as raízes de uma equação de segundo grau usando a fórmula do Bhaskara. Essa fórmula, o Bhaskara é um matemático indiano, se eu não me engano, só que não foi ele exatamente que inventou. Os babilônios já conheciam essa fórmula há mais de 3.500 anos atrás, tá? Os babilônios já conheciam um monte de coisa matemática, os egípcios acabaram se aproveitando desse conhecimento também, fenícios, etc. Bom, enfim. Se vocês lembram, mas quando você tem aquela fórmula do Bhaskara, menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, né? E o delta é B2 menos 4 vezes ABC. O delta é que determina se tem raiz real ou não. Se o delta é menor do que 0, não tem raiz real. Tá? Então, o que acontece? O delta é B2 menos 4AC. Então, o termo B, que é esse que multiplica x, ele tem que ser maior do que 4 vezes A vezes C. Certo? E se agora o meu termo quadrático é negativo, o que acontece? Bom, se o termo quadrático é negativo, a parábola vira parábola de boca para baixo. Tá? Então, se vocês têm um fenômeno aí, e vários fenômenos são funções quadráticas com parábola de boca para baixo. Os modelos epidemiológicos são assim, né? O modelo epidemiológico depende do número de infectados e do número de não infectados. O número de não infectados é o número total menos o número de infectados. Quando você tem o produto de infectados vezes o não infectados, na verdade você tem o número de infectados ao quadrado. Tá? Como é negativo, fica menos o número de infectados ao quadrado. Então,
por exemplo, para calcular taxas de infecção dentro de uma população, a taxa de infecção ela segue uma parábola de segundo grau negativa. Então, ela tem um ponto de máxima, depois diminui. Esse ponto de máxima, para modelo simples, é quando 50% da população está infectada. Tá? Modelo simples. Modelos de competição também dependem de encontros entre dois indivíduos da população, que tem a ver, então, com o tamanho populacional naquele momento, elevado ao quadrado. Tá? Porque a chance de um indivíduo encontrar o outro, a chance desse indivíduo, que é proporcional ao tamanho da população, de encontrar o outro, que também é proporcional ao tamanho da população. Então, a população está multiplicando, está sendo multiplicada por ela mesma, então vai o tamanho populacional ao quadrado. Tá? Beleza. Eu não sei se vocês perceberam aqui, ó, que eu estou fazendo a função curve várias vezes. Ela é praticamente idêntica à função que eu estou usando aqui. A única coisa que varia é o termo quadrático, né? O termo de segundo grau aqui. Eu não gosto de ficar fazendo operações repetitivas. Eu gosto de mandar o computador fazer operações repetitivas para mim. Então a gente vai fazer aqui um loop. Tá? E a gente vai fazer um loop para mandar o computador variar os parâmetros das nossas equações e ir plotando as nossas equações ali dentro do gráfico já criado com diferentes coeficientes. Então essa é uma forma bacana, tá, de a gente estudar as nossas equações. De forma mais rápida também. Tá? Então a gente cria uma sequência de menos 20 a 20 em x. Né? A sequência aqui nesse caso vai andar de 1 em 1. Vamos plotar a nossa função em x. Então plota x e a função de segundo grau aqui. E aí agora vem o loop. A gente vai usar a função for. Tá? Função for ou laço, chamado também. Né? E o que eu vou fazer? Vou repetir tudo de novo, né? Não sei porquê. Então tá aqui. Então, alguém está chamando? Não. Tá. Então tá. Então o que essa função faz? Tá? Então primeiro eu crio um índice, tá? Um índice i, que vai variar entre um limite inferior e um superior. Certo? Então, por exemplo, i aqui vai variar entre 1 e 4. Então, 1, 2, 3, 4. Ou seja, eu vou fazer a minha função funcionar 4 vezes. Tá? Da primeira, segunda, terceira e quarta vez. Certo? Aí, nesse caso, eu vou usar esse índice i aqui dentro do meu loop. Não precisava usar, mas eu vou usar esse i dentro do meu loop. Tá? Então, esse índice i aqui vai variar. Então, o que acontece? Quando eu dou esse for aqui, eu abro minhas chaves aqui, tá? E a função vai rodar aqui dentro. Então, eu vou pegar o primeiro valor de i. Então, i varia de 1 até 4. Então, para i valendo 1, eu jogo 1 aqui dentro da função. E todo lugar que aparecer o i, eu vou substituir por 1. Então, olha só. Eu quero que ele coloque para mim ali dentro daquele gráfico, né, usando a função lines. A função lines é uma função que adiciona uma linha a um gráfico já existente. Eu quero que ele adicione lines, eu tenho que dar duas coordenadas para ele, né, coordenada x e coordenada y. Tá? Eu quero que ele adicione x e i vezes x ao quadrado mais 3x mais 3 e a cor eu quero que seja i. Tá? Então, para i igual a 1, ele vai adicionar isso. O que é isso? Então, é 1x² mais 3x mais 3 na cor 1. Cor 1 é a preta. A segunda linha, x e menos i. Não confunda o i aqui com raiz de menos 1, tá? Então, é menos 1 vezes x ao quadrado mais 3x mais 3. Então, ele vai virar a parábola de boca para baixo. Na cor, i também, só que o tipo de linha é o 2. Tá? Então, line type, SLTY aqui igual a 2. LT igual a 2 é a linha tracejada. Tá? Beleza, então ele fez um i é igual a 1, rodou esse loop e voltou para o for.
Acabou as condições? Não, ele pegou só a primeira condição. Vai para a segunda, igual a 2. Lembra que I varia de 1 até 4. Então é 1, 2, 3, 4. Então para I igual a 2, joga aqui, roda toda a função, volta para lá. I igual a 3, substitui os I's igual a 3 aqui, roda lá, igual a 4. Quando chega no 4, quando ele volta para o fora, acabaram as condições. Então ele para o loop. Então isso aqui te dá a condição inicial e a condição final de dentro do loop. Tá? O que ele vai fazer então? Ele vai plotar as diferentes parábolas com I's variando positivamente e negativamente. Então está aqui, né? Então a nossa linha 1 é a linha com menor valor, né? Essa pretinha aqui. Então menor valor, a parábola mais aberta. Conforme vocês vão aumentando positivamente, ela vai ficando mais fechada. Para o outro lado acontece um fenômeno simétrico, tá? Porque um número negativo grande, então menos 30, ele é menor do que menos 1, certo? 30 é maior do que 1, mas menos 30 é menor do que menos 1, tá? Então o que acontece? Eu mudo a intensidade, fica mais intenso, então ele vai para números mais negativos mais rápido conforme a gente muda o nosso termo quadrático. Então esse fora aí é só para a gente estudar as nossas funções. E se a gente mudar o termo que multiplica o x, tá? O termo de primeira ordem da função de segundo grau. Então tá aqui a nossa funçãozinha, né? 2x² mais 3x mais 3. O que acontece se eu fizer 2x² mais 6x mais 3? Primeira coisa, a forma não muda muito, porque o que controla a forma é o termo quadrático. Entretanto, lembra que o que eu mudo quando eu mudo o x²? Eu mudo o delta. Delta, o B2 menos 4AC. Então, conforme eu aumento, essa curva vai descendo, tá? E eu passo a ter raízes. E mais, conforme desce mais, as raízes ficam mais espaçadas. Lembra que essas raízes elas são simétricas em relação ao ponto central aqui, que passa pelo mínimo da função. Então, olha só que legal. E se eu multiplicar por meio, eu estou subindo. Se a gente fizer o nosso método automático aqui, olha que legal. Nesse caso aqui a gente não tinha, então foi um I mais 3 e um I menos 3, né? A gente não tem nenhum valor positivo. Então, multiplicando o x por números maiores, a gente vai subindo, a gente vai descendo a parábola, multiplicando por números menores, a gente vai subindo a parábola. Tá? Beleza, tananã, tananã. Aqui tem uma brincadeira para vocês podem fazer. Tá? O que acontece se mudar o A0, né? Então tá, então estudamos curvas de primeiro grau, curvas de segundo grau, agora vamos estudar algumas funções exponenciais. Mariano, pelo amor de Deus, para que eu vou usar curva exponencial? Porque muitos dos fenômenos biológicos, eles são exponenciais. Qualquer fenômeno que altere a capacidade de reprodução, ele vai ser um fenômeno exponencial porque a reprodução é uma série geométrica. Então, no final das contas, a reprodução é um processo exponencial. Além disso, várias relações que a gente tem aí entre quantidade de habitat e riqueza são modelados pela equação de Arrhenius. Qual a equação de Arrhenius? C, a nossa riqueza, S, vai ser uma constante vezes a área ou o volume elevado a alguma coisa. Então, é uma relação exponencial também. Só que esse expoente é um expoente menor do que 1. Expoentes menores do que 1 a gente chama de raízes. Tá? Função raiz. Então, x elevado a meio é raiz quadrada. X elevado a 1/3 é raiz cúbica. X elevado a 1 sobre 25 é a raiz 25ª de x. Beleza? Uma forma que a gente tem de trabalhar com essas potências é transformá-las em potências de E ou logaritmizar isso daí. Então tá, então vamos brincar aqui de curvas exponenciais e como que a gente vai ver muita curva exponencial quando a gente trabalhar com funções de distribuição probabilística. Todas elas são distribuições exponenciais, então vale a pena a gente conhecer um pouquinho o que acontece. Então tá aqui, curva exponencial de x é isso aí, certo? O que acontece se eu fizer exponencial de 2x? Então isso aqui é exponencial de x. O que acontece se for exponencial de 2x? Intuitivamente, você fala, porra, x está elevado a alguma coisa, né? Então,
x elevado a 1 vai dar x. X elevado a 2 vai ser x ao quadrado, que é bem grande. X elevado a 3 é x ao cubo, que é maior ainda. X elevado a 4 vai ser x elevado a 4, portanto, maior ainda. Então, exponencial de x, que é o número e elevado a x, conforme x aumenta, ela cresce muito rápido. Mas exponencial de 2x deve crescer mais rápido ainda. Ó, e cresce mais rápido ainda. Em pretinho aqui está a exponencial de x. Tá? E em vermelhinho aqui está a exponencial de 2x. Então, olha só. Para o mesmo valor de x, eu tenho exponencial de x aqui e exponencial de 2x aqui. Então, o que acontece? Eu estou acelerando a curva. E se eu multiplicar por um número menor do que 1, exponencial de meio x? Eu estou retardando a curva. Onde que eu uso isso mesmo, Mariana? Então, por exemplo, se você estiver modelando crescimento de bactérias, crescimento de vírus dentro de um corpo, são crescimentos exponenciais. Esse x, melhor, esse número que você está multiplicando, x, no caso de crescimento de bactérias, de vírus, etc., o seu x é o tempo. E o número que você multiplica, o x, é a taxa de multiplicação pelo tempo. Tá? Então, uma taxa maior significa que o vírus ou bactéria está crescendo mais rapidamente. Uma taxa menor significa que o vírus ou bactéria está crescendo mais lentamente. Tá? Beleza, vamos... E outra coisa. Esse número que multiplica o x na exponencial de x é chamado de parâmetro de escala. Tá? Ele controla a velocidade com que a exponencial vai crescer. Então, o parâmetro de escala ele faz ela crescer mais rápido. Por que ele chama parâmetro de escala? Que é como se a gente tivesse, se a gente multiplica por um número menos 1, é como se a gente tivesse aumentado o tamanho da escala. Então, em vez da distância de 1 ser isto, ela é, no caso de multiplicar por meio, ela é o dobro. Então, a curva fica mais lenta. Se eu multiplico por um número maior do que 1, por exemplo, multiplicar por 2, o que ele andaria em um tempo igual a 1, ele anda no tempo igual a meio. Então é como se eu estivesse encurtando a escala. Por isso que o número que multiplica aí o x numa função exponencial é chamado de parâmetro de escala. Tá? Então vamos brincar aqui com a nossa exponencial de novo. Vamos ver vários valores multiplicando a exponencial. Então, exponencial de x vezes i, exponencial de x vezes menos i. O que será que acontece com a exponencial de menos x? Mariano, deixa eu tirar uma dúvida que eu estou aqui desde os exercícios mais acima. Que assim, no for você coloca valores de 1 até 4, né? Então ele vai rodar 4 vezes e vai escolher um valor. Mas eu não... Como é que a gente faz para saber o valor? Porque ele vai escolher o valor dessa sequência x que você colocou de menos 20 até 20, não é isso? Isso é o x. Os valores que o loop vai escolher estão nesse intervalo de menos 20 a 20. Então, olha só. O que é que o loop está fazendo? O que é que a função fez antes disso? Né? Você plotou o x e a função de x no y. Então, ele pegou o seu número aqui de menos 20 a 20. O primeiro número é menos 20. Ele colocou menos 20 aqui, certo? E multiplicou por i. Para i igual a 1, por exemplo. Então, quando você faz x exponencial de x, você pegou a sequência de menos 20 a 20, calculou a exponencial de x de menos 20 a 20. Exponencial de menos 20 é a mesma coisa que 1 sobre exponencial de 20. Deixa eu falar um negócio para vocês. Exponencial de 20 é um número assustadoramente grande. 1 sobre um número assustadoramente grande é 0. Então vamos mostrar aqui na curva. Então, Arthur, esse exponencial de 20 está cá, tá? Está aqui o menos 5, certo? Até perto de 0, menos, vindo pelo menos infinito, até perto de 0, a exponencial vale praticamente 0. Tá? Então ele está aqui, ó, os números estão aqui. Quando chega em 0, o exponencial de 0 é... Quanto que é exponencial de 0?
É 1! Muito bem! Então, no zero, exponencial de zero, ele é de 1. Daqui para frente, essa função cresce sempre na mesma direção. A gente diz que é um crescimento monotônico. Tá? Então, exponencial. Isso aqui é estudar máximos e mínimos. Tá? Então, o que acontece quando a exponencial de um número muito pequeno, menos infinito, é zero. Exponencial de mais infinito, infinito. Tá? E o que acontece no meio do caminho? O que acontece no meio do caminho perto do zero, essa função vale 1. Tá? No zero ela vale 1. Então, perto do zero ela vai perto de 1. Para o lado negativo ela vai decrescendo muito rapidamente. Para o lado positivo ela vai crescendo muito rapidamente. Tá? E a exponencial de menos x? O que você espera? Olhando para essa cara desse gráfico, o que você espera que aconteça com a exponencial de menos x? Então, para um x positivo muito grande, ela vale a mesma coisa que o outro lado. Então, a exponencial de menos x vai ser uma curva parecida com essa, só que para o lado de cá. E é isso que a gente vai fazer nesse nosso fora aqui. Ó. Perceba. Então, olha só. Ele calculou x, ele pegou o x, criou um outro vetor que ele aplica a função matemática em cima do vetor x, que é de menos 20 a 20. Então, ele criou valores de resposta e ele plotou. Só que o que o seu i está fazendo? O seu i está modificando o número que vai multiplicar o x lá na exponencial. Então, para x é igual a 1, fica exponencial de x. Para x é igual a menos 1, exponencial de menos x. Para x é igual a 2, exponencial de 2x. Para x é igual a 3, exponencial de 3x. Então, para cada vez que essa linha rodar, para cada i desses, ele põe uma linha no gráfico de vocês. Tá? O Pavel me ensinou um negócio super legal, que é você ter uma função que chama sys_sleep, e aí você dá um número em segundos para ele rodar a função. Então ele cria uma, se você colocar um segundo, ele cria uma, depois cria outra, depois cria outra. É legal ver sendo criado, é até mais fácil de compreender. Então voa lá, então os lados negativos estão aqui com o line type igual a 2, que é a linha tracejada, né? Então estão para o lado de cá. Tá? Então, todas as linhas tracejadas estão aqui para a esquerda. Né? Então, a exponencial de menos x, você rebate a curva para o outro lado. Tá? Então, a exponencial de x e a exponencial de menos x, elas são simétricas em relação ao eixo y. Tá? E se a gente multiplicar a exponencial, então, por exemplo, uma constante vezes a exponencial de x, por exemplo, tem aqui a exponencial de x, o que acontece se eu fizer 2 vezes a exponencial de x? O que acontece se eu fizer 2 vezes a exponencial de x é que a exponencial é praticamente idêntica. O que acontece é que ela transloca em x. Tá? Então, o que aconteceria no tempo aqui, o que aconteceria nesse tempo aqui, acontece antes. Tá? Então, se eu multiplico o expoente, o parâmetro de escala, eu faço a curva acelerar. Se eu multiplico o x, eu estou só deslocando a exponencial ao longo do eixo x. Tá? Se eu multiplicar por um número negativo, aí fica uma exponencial negativa. Né? E números cada vez... se eu combinar as duas coisas, né, então modificar o número que eu multiplico a exponencial e o número que multiplica o expoente x ali, vai fazer com que eu possa ajustar a minha função exponencial a diferentes tipos de dados. Então, quando vocês forem ajustar uma exponencial do tipo uma constante vezes exponencial de x vezes alguma coisa, vai tornar a sua função exponencial bem mais ajustável. Tá? Como já está dando o nosso tempo, eu vou deixar para vocês fazerem aí esse script. E vamos pular aqui para essa linha 226, que eu quero mostrar essa função para vocês. Isso aqui é uma função de Ricker, né? É uma função que é um polinômio. Na verdade, essa aqui é uma exponencial, mas é uma exponencial que a gente usa muito para fenômenos que tem um limite superior. Tá? Então, é uma exponencial negativa, então a vezes x vezes exponencial de b menos x. Tá? Então, vamos ver uma parametrização dessa função aqui. Ó.
A é igual a 5, B é igual a 10. Tá? Então, olha só, vocês têm uma aceleração e depois uma desaceleração. O que acontece é o seguinte, você tem duas coisas conflitantes na sua função. Essa aqui faz, à medida que x aumenta, 5 vezes x aumenta. Só que a exponencial de menos x diminui. Então, enquanto vocês têm um x muito pequenininho, menor do que 1, tá? O efeito de multiplicar 5 vezes x faz a função aumentar. E tem um limite aqui que vai fazer a sua função diminuir. Tá? Então, para vários tipos de dados onde vocês têm esse tipo de resposta, funções como essas daqui podem ser úteis. Tá? Lembrando que esse número que multiplica x aqui é o fator de escala. Vamos ver como é que ele varia, né? Então, vamos criar uma sequência de menos 10 até 10, variando de 0,01. Tá? E vamos plotar aqui, e vamos variar o nosso fator de escala, né, desse jeito aqui. Então, exponencial de menos x vezes i vezes 2. Então, aqui agora a gente vai variar exponencial de 2, 4, 6, 8. Tá? X vezes, menos x vezes 2, menos x vezes 4, menos x vezes 6, menos x vezes 8. Então, o que acontece é, quanto maior o número, menor a altura da curva de vocês. Tá? Então, o que o fator de escala contribui, quanto menor ele for, mais alto vai ser a sua curva. Tá? Então, maior vai ser a possibilidade de resposta de f de x aqui, e mais lentamente ele vai decair. É isso que o fator de escala contribui aqui na função de Richter. Tá? Estou colocando a função de Richter porque essa é uma que aparece muito em estudos ecológicos. Tá? Bom, tem esse script aqui, ele vai fazer esses estudos para várias funções interessantes, tá? Função logarítmica e etc. Eu vou deixar, vocês podem rodar esse script aí em casa. Tá? Tem lá no final desse script, tem essa curva aqui, que é a curva de Michaelis-Menten, que a forma geral é essa, né? A mais bx sobre c mais dx. Uma outra forma é simplesmente a sobre c mais dx ou a sobre 1 mais dx. Tá? Aqui em cima da função... Opa, desculpa, gente. Aqui em cima da função de Michaelis-Menten, que é uma função de decaimento, né? Então ela sai de zero e tende ao máximo. Ela tende ao máximo. Isso é o significado desses valores aqui. Então, se você tem ax, isso aqui é a função geral, tá? Ax mais c mais d aqui, dividido por x menos c mais b. Né? Esse a mais d é o máximo da função. Tá? Você pode ter c igual a zero, d igual a zero, ou a igual a zero, e você vai ter uma forma simplificada dessa equação. Uma forma mais simplificada dessa equação é a que modela, por exemplo, a resposta de predadores e presas do tipo 2. A sobre 1 mais bx. Ou melhor, A sobre B mais x. Tá? Então, o que acontece? O A, naquele caso, é zero. Não, desculpa, o D, dessa forma, naquele caso, é zero. O nosso C aqui é zero também, então fica A mais x mais B, né? O A é o máximo da função e o B, no caso, é a metade do máximo da função. É o tempo em x que o indivíduo demora para atingir metade do máximo da função. Tá? Então, essas funções matemáticas aqui são funções que eventualmente vocês podem se deparar quando vão modelar a resposta de vocês. Então, se deparou com um troço desse, não tenha medo, não tem nada de extraordinário aqui. A gente só tem multiplicação, subtração e divisão. Uma exponencial, que pode ser mais problemática, vocês viram, dá para estudar tranquilamente, dá para botar lá no R, usar aquelas funçõezinhas ali, ajustar para a função matemática que vocês têm, e vocês conseguem descobrir o que significa o A e o que significa o B para aquela curva. E quando vocês ajustarem a função de vocês, vocês podem interpretar isso biologicamente.
Tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, o que o B controla? O B controla o máximo de resposta dessa função, né? E também a velocidade de decaimento dessa função. Tá bom? Uma outra forma da gente estudar essas funções, e aí é uma forma um pouco mais formal de se fazer o estudo dessas funções, é estudar os pontos importantes, né, os máximos e os mínimos, que foi o que a gente viu aí, estudar graficamente. E alguns pontos importantes, no caso dessas funções, são chamados pontos de inflexão, né? Por exemplo, a curva quadrática, ela tem um ponto de... Se ela tem a boca para baixo, ela tem um ponto de máximo. Se ela tem a boca para cima, ela tem um ponto de mínimo. Uma curva exponencial daquela também tem um ponto de máximo. Aquela função de Ricker, ela tem um ponto de máximo também, né? Desculpa. A função de Michaelis-Menten, ela tem um ponto de máximo. O que esse ponto de máximo significa? Né? Uma das formas de fazer isso analiticamente, de encontrar esses pontos de máxima, é usar as ferramentas de cálculo, né, derivada. E de maneira geral, a gente estuda usando as derivadas, né? Mas como a gente não pressupõe que vocês conheçam as derivadas aqui, não vamos fazer isso. Se vocês não têm o ferramental das derivadas, o que vocês podem fazer? Fazer essas análises gráficas que a gente fez aí até agora. Tá? Então, o script e essa aula aí, eles vão até o que a gente vai ver amanhã, que é isso aqui, ó, probabilidade e modelo de distribuição de erros. Eu quero que vocês vão até o final aqui da aula. Opa! Fugiu aqui a aula, né? Então tá aqui, ó. Para a aula de amanhã, a aula de hoje tem no capítulo 3 do livro do Bolker. Tá? Então a aula de hoje a gente mais bateu papo, falou sobre alguns modelos matemáticos. A aula de amanhã que a gente vai ver sobre as distribuições e como é que a gente pode modelar algumas coisas simples usando as distribuições, vai estar no capítulo 4 do livro do Bolker. Tá? E a aula de quarta-feira, né, vai estar no capítulo 6 do livro do Bolker.